Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Crônicas, capítulo 16. E eu quero desafiar você a pensar sobre o tema: não troque Deus pelas riquezas. O rei Asa, através de prata e ouro do templo, trocou então a sua fé, que foi tanto revelada em 2 Crônicas 15, e desprezou as bênçãos de Deus, quando tirou esses tesouros do templo para seduzir Ben-Hadad, que era um rei pagão de Damasco, a fim de ter proteção ao seu reino. Como é fácil parar de confiar em Deus. Parece ser tão simples trocar Deus por coisas ou por pessoas. Parece ser muito mais fácil buscar proteção terrena do que divina. Sendo assim, nós devemos tomar muito cuidado para não trocar o nosso compromisso com Deus por qualquer outro compromisso. O suborno é a pior forma de se comprometer com alguém e revela a sua total desconfiança em Deus. Cuidado, desconfiança em Deus traz consequências. Bom, mas antes da gente continuar refletindo sobre isso, queria te pedir que se inscrevesse aqui no canal. Ativa aí o sininho, você vai ser abençoado porque vai receber as notificações e vai poder nos ajudar a expandir a palavra de Deus. Então deixa agora o seu like, comenta, compartilha, você faz isso tudo muito rápido e nos ajuda. Outra coisa que você deve fazer também é ler 2 Crônicas 16 todinho, porque agora nós vamos discutir então os pontos principais deste capítulo. Nós temos aqui então o capítulo começando ali logo mostrando essa ameaça de Baasa, rei de Israel, contra Judá. Então, Baasa tinha construído uma fortaleza em Ramá, que era uma cidade ali estratégica, que fazia fronteira com o território de Judá. Então, representava ali uma clara ameaça à segurança de Judá, uma vez que a posição de Ramá permitiria a Baasa controlar ali as rotas comerciais e exercer uma pressão sobre Judá. Então, o rei Asa enfrentou essa decisão aí crítica, em resposta a essa grande ameaça. Então, o que ele fez? Então, começou a levantar questões sobre sua fé e confiança em Deus. Então, ele decidiu enviar um presente de prata e ouro aos tesouros do templo para Ben-Hadad, rei da Síria, pedindo sua ajuda para romper a aliança de Baasa com o reino de Israel. Então, a resposta positiva ali de Ben-Hadad levou à invasão de Israel contra Judá, obrigando Baasa a retirar-se de Ramá. Embora essa aliança com Ben-Hadad tenha tido sucesso em afastar ali a ameaça iminente de Baasa, ela vai levantar questões sérias sobre éticas e teologia profunda. Então, Asa confiou em sua própria astúcia política e recursos materiais em vez de buscar a orientação e proteção de Deus. Então, isso contrasta fortemente com a fé que ele demonstrou antes no passado, quando confiou em Deus para derrotar um exército etíope muito maior. Então, sua escolha de depender de um rei estrangeiro, em vez de confiar no Deus de Israel, atraiu a total desaprovação de Deus. Então, também nos mostra aí a complexidade das alianças políticas nessa época. Então, as nações frequentemente buscavam aliados estrangeiros para garantir ali segurança, mesmo que isso significasse comprometer princípios religiosos. Então, a aliança de Asa com Ben-Hadad ilustra esse equilíbrio precário aí entre política secular e fé na vida do líder. Precisamos observar bem essa situação. Ali, a partir do versículo 7, nós temos a repreensão que o rei Asa vai receber do profeta Hanani, Então, destaca aí o quê? A intervenção de Deus aí na vida dos líderes. Então, Hanani, o profeta, enfrentou, de forma corajosa o rei Asa, após ali a sua aliança com Ben-Hadad, rei da Síria, e trouxe uma repreensão direta. Então, ele começou por lembrar Asa das ações passadas, quando o rei havia confiado em Deus para derrotar o exército etíope. Então, o profeta enfatizou que o Senhor estava constantemente à disposição para ajudar aqueles que confiavam nele. Então, a crítica de Hanani revelou a contradição nas ações de Asa. Então, ele havia demonstrado grande fé em Deus ali no passado, mas agora estava buscando auxílio em uma aliança com uma nação estrangeira. Então, Hanani acusou Asa de ter agido precipitadamente e de ter escolhido confiar em Ben-Hadad em vez de confiar no Senhor.
Então, a repreensão de Hanani não foi bem recebida por Asa. Em vez de se arrepender de suas ações e voltar-se para Deus, o rei ficou furioso com o profeta e o lançou na prisão. Então, esse ato aí demonstrou a recusa de Asa em aceitar a crítica e a sua resistência em enfrentar a realidade de suas escolhas. A atitude de Asa em relação ao profeta Hanani revela a teimosia do seu coração e a sua falta de humildade. Em vez de reconhecer o seu erro e buscar a reconciliação com Deus, ele preferiu ignorar a voz de Deus e continuar em seu caminho próprio. Esse episódio nos lembra da importância da humildade e da disposição para ouvir a voz de Deus em nossas vidas. Muitas vezes podemos cometer erros e tomar decisões precipitadas, mas a graça de Deus está disponível para aqueles que se arrependem e buscam sua orientação. Além disso, a repreensão de Hanani destaca a relação entre a liderança política e a fé religiosa. Os líderes, especialmente os reis, têm uma grande responsabilidade perante Deus e o povo que governa. Então, eles devem buscar a sabedoria de Deus e tomar decisões que estejam sempre alinhadas com os princípios éticos e religiosos. Então, a falha de Asa em fazer isso resultou em uma consequência negativa para ele e para o seu reino. E aí que nós temos, a partir do versículo 11, vai narrar o desfecho da vida do rei Asa, rei Asa ali de Judá, que foi marcado aí por essa escolha de depender de um rei estrangeiro, em vez de depender e confiar no Senhor, que vai culminar aí na doença e morte de Asa. Então, logo após a repreensão ali pelo profeta, vai vir então o quê? Uma atitude desafiadora, Então, Deus não o abandonou ali completamente, Porque enviou o profeta. Então, diz assim, no 39º ano de seu reinado, Asa foi atingido por uma grave doença nos pés. Então, essa doença, que alguns acreditam ser um mal terrível, pode ser vista ali como uma consequência direta dessa desobediência e falta de confiança em Deus, Mostrando aí o que é a implicação espiritual, da sua escolha. Então, mesmo diante da enfermidade, Asa não buscou a ajuda de Deus, mas em vez disso, buscou a ajuda de médicos. Tudo bem, buscar a ajuda de médicos, por quê? Porque Deus pode usar os médicos. Mas ele usou como se fosse curandeiros e feiticeiros. Então, sua confiança em recursos humanos e esses métodos ali terapêuticos contrasta muito com o que ele apresentou anteriormente, confiando inteiramente em Deus. Então, essa falta de busca ali pela ajuda do Senhor vai ilustrar o quê? A continuação do declínio espiritual de Asa. Então, em vez de se arrepender e voltar para Deus em humildade, ele continuou a confiar ali na sua própria sabedoria e nos seus próprios recursos. Então, ressaltando aí a importância de reconhecermos nossa dependência a Deus em toda e qualquer circunstância. Então, a partir do 14, ele vai mostrar ali a morte de Asa, que não foi apenas uma morte comum, mas sim uma morte marcada pela falta de paz. Então, ele morreu em grande sofrimento e, apesar de sua doença, não buscou o Senhor em sua aflição. Então, a narrativa enfatiza muito que o rei Asa não buscou a ajuda de Deus, mas confiou em médicos. Então, a morte de Asa, que contrasta com a sua morte espiritual, serve para nos lembrar das consequências das nossas escolhas, em confiar mais em recursos humanos do que no Senhor. Então, a vida dele começou com uma grande fé e várias reformas religiosas, mas terminou com desconfiança, com desobediência. Então, isso é um alerta para a nossa caminhada cristã. Asa confiou muito no Senhor, plenamente, mas no fim da sua vida escolheu a desobediência, a desconfiança. Um ponto bem importante para nós refletirmos sobre a nossa jornada espiritual e nos mantermos constantes nessa confiança a Deus. Então, quando a gente pega 2 Crônicas 16 e vem trazer aqui para os nossos dias, a gente vai observar justamente isso, Primeiro, observamos a escolha de Asa ali de confiar em Ben-Hadad, rei da Síria, em vez de buscar o auxílio de Deus. Então, em nossos tempos, também podemos ser tentados a buscar soluções em lugares errados. Podemos confiar em nossa própria sabedoria, em recursos materiais ou figuras humanas, quando a verdadeira fonte de ajuda é o Senhor Jesus Cristo. Então, assim como Asa, precisamos nos lembrar de que somente Deus é o nosso refúgio seguro e a nossa fortaleza em tempos de necessidade.
Paulo vai nos lembrar ali em Filipenses 4,19 que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Portanto, em vez de recorrer a alianças humanas frágeis, devemos nos voltar para Cristo, que é a nossa rocha eterna. A repreensão do profeta Anani também traz uma mensagem profunda. Então, Asa não apenas recusou a voz de Deus, mas também agiu com ira contra o mensageiro de Deus. Isso nos faz lembrar da importância de ouvir a palavra de Deus e estar abertos à correção. Às vezes, podemos ficar cegos pela nossa própria teimosia e recusar a orientação de Deus que nos é oferecida. Spurgeon nos recorda que a palavra de Deus é uma espada que corta e uma vara que nos disciplina, mas também o óleo da consolação e o bálsamo de Gileade. Então devemos abraçar a correção divina com humildade, pois é um ato de amor, do nosso Pai Celeste, que deseja nos conduzir ali por esse caminho de retidão. A doença e a morte de Asa também carregam uma mensagem profunda. Sua enfermidade nos lembra das consequências de nossas escolhas erradas e da nossa dependência de Deus, mesmo em momentos de fraqueza. Às vezes, podemos passar por momentos de aflição e dor em nossas vidas, e é nesses momentos que nossa fé e confiança em Cristo são verdadeiramente testadas. Spurgeon também escreve que quando não podemos suportar as promessas, então é o momento de crer nas promessas. Em nossos dias, devemos nos lembrar de que mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar conforto, cura, esperança em Cristo. Ele é o médico dos médicos e é a fonte de toda a vida. Então, essa história de Asa vai ressaltar aos nossos olhos a importância de confiar em Deus em qualquer circunstância, de ouvirmos a sua voz e de buscarmos a sua orientação e de reconhecer nossa dependência dele em momento de fraqueza e aflição. Portanto, que possamos aprender com os erros de Asa, e olhar sempre para o Salvador, que é o autor e consumador da nossa fé. Em Cristo, nós encontramos a graça, a força e a sabedoria de que precisamos para viver vidas que glorificam a Deus. Amém? Então ore em cima de 2 Crônicas 16, pedindo aí arrependimento e buscando aí pelo perdão do Senhor sobre sua vida. Então, busque esse perdão. Ore para que possamos aprender com os erros de Asa e confiar plenamente em Deus, em todas as áreas de nossas vidas. Peça também sabedoria para tomar as decisões. Estamos pedindo isso quase todos os capítulos, porque é necessário, todo líder precisa clamar por sabedoria e discernimento. Então, que possamos confiar em Deus, em vez de depender apenas de recursos humanos, ou soluções temporárias, ou metodologias. Então, ore para que Deus te guie nas suas escolhas e te ajude a honrar em todas as decisões. Perseverança na fé. Então, a história de Asa também destaca a importância da perseverança na fé, especialmente aí em momentos de dificuldade. Então, quando confrontado com a doença e a adversidade, Asa não buscou o Senhor, mas ele recorreu a médicos e recursos terapêuticos. Então, ore para que em tempos de provação, você possa manter sua fé inabalável em Deus e buscar a sua ajuda em todas as circunstâncias. Então, ore para que a confiança em Deus cresça à medida que você enfrenta desafios e dificuldades. Amém? Que o Senhor te abençoe.